Ora, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica, para além do tubo. Hoje vamos falar sobre as pontes de diagnóstico entre a patologia clínica e a medicina intensiva. É uma área onde cada minuto pode fazer a diferença e é por isso que é uma área muito importante. As infecções graves continuam a ser uma das principais causas de internamento em unidades de cuidados intensivos e a rapidez do diagnóstico e a comunicação direta entre o laboratório e a equipa clínica são absolutamente determinantes para o sucesso da abordagem terapêutica. O objetivo hoje é percebermos como é que nós, patologistas clínicos, podemos contribuir nas áreas-chave para o doente crítico, no diagnóstico rápido, na otimização da terapêutica antimicrobiana e também na vigilância epidemiológica. O meu nome é Hugo Souza, sou interno de formação específica em patologia clínica e hoje tenho o prazer de contar com duas convidadas que representam muito bem esta ponte entre o laboratório e os cuidados intensivos. A doutora Mariana Pinto da Silva, assistente hospitalar de patologia clínica e coordenadora do setor de microbiologia do Serviço de Patologia Clínica da Unidade Local de Saúde de Lourivoga, e a doutora Elsa Souza, assistente graduada de Medicina Interna e especialista em Medicina Intensiva do Serviço de Cuidados Intensivos da ULS em Lourivoga. Muito obrigado às duas por terem aceito o convite. Queria começar por lançar aqui um desafio, sabendo nós que no contexto em que os minutos podem decidir a vida de um doente e que é essencial a colaboração entre o laboratório e os cuidados intensivos, vamos lançar aqui um exemplo de um caso clínico que possa ser utilizado como desafio para esta conversa de hoje. Imaginando que temos um homem de 68 anos de idade, admitido por politraumatismo no contexto de um acidente de viação, com um traumatismo pélvico e de membros como ponto principal, que estava no seu quinto dia de internamento e que começa a desenvolver febre e instabilidade hemodinâmica. Isto é um quadro perfeitamente possível de acontecer e começo por desafiar aqui a doutora Elsa a explicar-nos um bocadinho como é que é a reação quando o serviço é contactado numa situação destas. Antes de mais, Hugo, obrigada. A Mariana e eu trabalhamos há imenso tempo e será isso bem visível na nossa conversa. Esse doente com politraumatismo é daqueles doentes que nós temos claramente nos nossos serviços e que vocês também conhecem, e ao quinto dia, tudo o que nos faz pensar, não é? É sempre complicações, quer do motivo que o trouxe ao hospital, mas também já está na zona de nós pensarmos em infecções nosocomiais e, portanto, a nossa atuação deve ser sempre célere. Claro que o suporte de órgãos é uma coisa óbvia, mas nesta fase aquilo que precisamos de fazer é colher e colher tudo o que há disponível, e de forma rápida instituir a terapêutica. Quando digo colheitas, relembro que rastreios microbiológicos não existem, como bem a Mariana nos ensinou, e, portanto, as culturas devem ser feitas o mais rapidamente possível, da forma mais adequada possível. Colheitas de sangue, colheitas de aspirado traqueal, colheitas inclusive urinárias, ah, tendo nós com a noção de que efetivamente uma infecção nosocomial poderá ser o motivo desta febre. Claro que nenhum de nós, intensivista, vai deixar de dar volume ao doente se assim for necessário, de mudar a estratégia da ventilação caso haja necessidade, mas, e porque nós estamos num podcast de microbiologia, temos que dar a sua importância àquilo que vamos fazer, e neste momento o que vamos fazer é colher, instituir uma terapêutica, e vocês também nos bem ensinaram que conhecer as nossas espécies, o nosso mapa microbiológico é fundamental, e portanto aquilo que nós vamos fazer é colher e instituir uma terapêutica. A partir daí, o telefone começa a tocar, e vocês também sabem, e portanto nós vamos querer ser céleres em saber o que estamos a fazer. As diferentes unidades têm diferentes floras, como nós costumamos chamar, e portanto aqui entra claramente a Mariana para nos ajudar naquilo que vamos fazer. Na verdade, aqui o contexto de atuação é muito rápido da parte da equipa clínica e as necessidades de resposta do laboratório também são imediatas, como a doutora Elsa estava a dizer. Doutora Mariana, o que é que, do nosso lado, o que é a prioridade?
nesta fase dizer que também quero agradecer e é com enorme gosto que venho aqui falar neste podcast, não só por poder dar esta visibilidade à patologia clínica e ao setor, neste caso da microbiologia em particular, mas acima de tudo que é um gosto ter este trabalho desenvolvido com a equipa de cuidados intensivos aqui da nossa OLS. Também é importante darmos visibilidade àqueles modelos de funcionamento que consideramos que realmente as coisas funcionam e temos um sentimento muito grande, tanto da parte dos cuidados intensivos como do setor de microbiologia, num sentimento de equipa. Então, portanto, voltando aqui ao nosso caso clínico, aquilo que o Hugo acabou, o Dr. Hugo acabou de expor, deste lado, normalmente eu recebo um telefonema da doutora Elsa ou de algum dos elementos da equipa em que me sinaliza aquilo que é a importância do doente na sua clínica, de gravidade da sua clínica, na importância da resposta célere. Como é lógico, apesar de eu ser atualmente o elemento que trabalha em conjunto com a equipa dos cuidados intensivos, muitas vezes tenho também outras funções atribuídas aqui no setor. É importante que haja a sinalização da importância deste quadro clínico infeccioso. Para quê? Para que possamos estar atentos e de imediato, ainda que não seja o momento em que vamos ter as culturas, mas sim da própria entrada da amostra, possamos aqui fazer uma avaliação do que nos está a entrar no setor de microbiologia e possamos acionar eventualmente a metodologia que consideramos importante. Se houver alguma coisa que vai positivar nas próximas horas, estarmos sinalizados para aquele quadro clínico grave do doente e possamos agilizar do ponto de vista da resposta atempada na situação clínica grave. Portanto, há sempre esta sinalização por parte do colega dos intensivos de que estamos perante um doente em quem precisamos estar atentos à resposta mais célere possível. Como é lógico que também conversamos daquilo que é o que a equipa clínica eventualmente tem como primeiro foco para esta febre, para este quadro infeccioso que está a aparecer, e tentamos direcionar-nos também no tipo de aconselhamento do que eventualmente possamos ajustar, tanto nas colheitas como no tipo de processamento dentro da microbiologia, indo de encontro a essa situação clínica em particular. Aquilo que acabamos de perceber é que isto é um processo verdadeiramente em espelho entre a unidade de cuidados intensivos e a microbiologia clínica, para ganhar tempo precioso. Exatamente, exatamente. Nós, neste momento, já fomos com a Dentatá, que nós sabemos que tem mais secreções, que as trocas pioraram um bocadinho e que efetivamente tem imagem. Portanto, o nosso foco mais provável é respiratório, sem dúvida. Eu já estou a pegar no telefone e a ligar à Mariana. Portanto, doutora Mariana, agora que os cuidados intensivos pediram o nosso apoio, que ferramentas é que nós temos para ajudar a fazer a identificação do agente infeccioso? Neste sentido, fui contactada pela doutora Elsa, que tem a suspeita de um foco respiratório. A primeira coisa, como é lógico, a doutora Elsa vai colher amostras, que podem ser, que são, habitualmente, são sempre amostras profundas, podem ser aspirados traqueais, ou muitas vezes a equipa de cuidados intensivos realiza a broncofibroscopia e colhe mesmo uma amostra, um lavado, uma amostra o mais profunda possível, porque se pressupõe para a realização da metodologia que eu depois na microbiologia tenho para oferecer, pressupõe que a amostra seja de boa qualidade e por isso realizamos um exame direito da amostra com coloração de Graham para avaliar a qualidade da mesma do ponto de vista microbiológico e se for uma boa amostra, tanto do ponto de vista da presença de leucócitos polimorfonucleares e de não haver células epiteliais e do ponto de vista da flora que vamos observar, da flora microbiana que vamos observar nesse exame direto, realizamos, podemos acrescentar, a equipa de microbiologia acrescenta um exame cuja metodologia é a biologia molecular, portanto um painel sindrómico que temos dentro de portas que pesquisa, é um painel multiplex e portanto que vai pesquisar os principais agentes microbiológicos, gram-negativos, gram-positivos, e também os mecanismos de resistência dos mesmos. É importante dizer que este tipo de metodologias deverá ser sempre feita após a avaliação da qualidade da amostra e aqui, no fundo, também que haja uma equipa dentro da microbiologia, uma equipa médica, que possa ajudar depois na agilização, na interpretação do resultado, quando ele é comunicado à equipa de cuidados intensivos, que é isso que nós fazemos. No fundo, não realizamos este tipo de metodologias na ausência de médico, na microbiologia, e porque há uma necessidade do ponto de vista daquilo que é o resultado que depois resulta desse painel, não é? Desses resultados,
que sejam interpretados, ajudados a interpretar, quando comunicamos aos colegas dos cuidados intensivos. É assim que funcionamos. Paralelamente a isso, a amostra é semeada e é realizado o exame cultural, o bacteriológico do exame cultural, e portanto também vai ser mais um auxiliar naquilo que é a interpretação, muitas vezes, de qual será o agente infeccioso deste quadro respiratório, não é, doutora Elsa? E nós fizemos um bocadinho um filmezinho do que aconteceu até agora. O nosso doente estava internado, começou com febre, tinha mais secreções, fomos a ataque, temos um provável foco. A equipa não vai esperar as 2 horas e meia, como podem imaginar, para iniciar o antibiótico. E como bem a Mariana falou, nós vamos instituir antibioterapia que cobre os agentes mais comuns na nossa unidade. E a partir desse momento, sim, é muito importante nós mantermos este contacto, porque efetivamente em poucas horas, como acabamos de ouvir, nós podemos dirigir essa antibioterapia e ganhar espaço no tratamento do doente. E, portanto, esta articulação permite-vos mudar a estratégia logo no imediato também, doutora Elsa? Exatamente, porque repare, hum, no caso de haver micro-organismos multiresistentes na unidade, tenham que ser cobertos obrigatoriamente com mais que um antibiótico, por exemplo, se a resposta for célere, eu posso poupar antibióticos. E este stewardship de antibioterapia que nós também fazemos na unidade, que é rapidamente saber o que estamos a tratar e ajustar o fármaco em questão, ou então a classe, é fundamental para o tempo em que nós vivemos, não é? Porque, como a Mariana também falou, a nossa carta é uma coisa, mas a nossa unidade não é fechada, e vocês sabem bem, nós recebemos doentes de vários sítios, transferências, inclusive, e portanto, nós temos que ter a noção de que o tratamento empírico na minha unidade pode e deve cobrir pseudomonas, Klebsiellas, não é? Mas, por exemplo, a taxa de MRSA é muito baixa, mas se vier de outro hospital, é óbvio que eu vou cobrir isto tudo. Se eu tenho uma colega que me diz em 1 hora e meia, 2 horas, que o meu agente é um bacilo gram negativo, automaticamente nós vamos restringir os espectros. E isso é uma mais-valia fundamental, principalmente em cuidados intensivos. E isso é uma prática que, depois de instalada, o mecanismo funciona. Portanto, neste momento, aquilo que vos posso dizer é que, em termos clínicos, a articulação entre quem está de serviço, ou intensivista de serviço, e quem está a dar-nos toda a informação destes painéis e dos novos testes, permite-nos fazer uma terapêutica mais apropriada ao doente. Portanto, patient-tailored medicine, que é aquilo para a qual nós devemos correr, não é? Digamos assim. Portanto, o diagnóstico rápido aqui não é só um dado técnico, na verdade, é um instrumento de decisão clínica direta. Exatamente. Doutora Mariana, como é que esta articulação é feita e de que forma é que o laboratório está preparado para ajudar nesta gestão racional dos antibióticos, neste stewardship que é cada vez mais importante? Como é que é feito este apoio do laboratório? Neste momento, a nossa unidade só funciona com médico de urgência das 8 às 20, de segunda a domingo. E, portanto, temos aqui algumas limitações de alguma resposta mais ajustada fora do horário da microbiologia, mas a maior parte dos colegas, ou quem faz urgência das 8 às 20, está de alguma maneira sensibilizado para a necessidade de respostas céleres, e todas aquelas que podem ser ajustadas usando metodologias rápidas, nesse sentido, são feitas também pelo colega de urgência. É claro que o stewardship compete grande parte deste papel à equipa de microbiologia. E neste caso, também é muito mais entendido o discurso entre os cuidados intensivos e a equipa de microbiologia quando falamos de stewardship, como é lógico. Já temos alguns anos a funcionar esta colaboração e, portanto, há uma confiança total entre aquilo que é dito por uns e por outros. Talvez eu, na primeira intervenção, não tenha deixado claro que a necessidade que temos da sinalização é porque a equipa de intensivos não envia só amostras deste doente, não é? Envia várias amostras ao longo do dia, para outras partes do serviço de patologia clínica, e portanto a microbiologia tem de ser sinalizada da importância da situação clínica. É assim que funcionamos, e a partir do momento em que somos sinalizados da importância da situação clínica, tudo o que entrar e tudo aquilo que for possível sugerir e acrescentar é feito. Vamos imaginar, por exemplo, que essa amostra entra durante a noite. E se entrar durante a noite não temos microbiologia, nem temos médico de urgência, infelizmente. Nesse sentido, o que vamos fazer é que no dia seguinte já temos um exame cultural realizado
um exame de grama e um exame cultural dessa mesma amostra respiratória. Muitas vezes pode passar por não fazer já o painel, mas sim fazermos identificação com o Malditoff, que também temos dentro de portas, de qual é o agente, identificação se esse agente, se esse doente tem ou não, é portador ou não de algum tipo de resistência e, portanto, realizamos e oferecemos aos cuidados intensivos a realização dos rastreios por biologia molecular, tanto MRSA como pesquisa de carbopneumases. Portanto, aqui gostava de passar que ficassem esclarecidos neste ponto de vista, em que não é só a realização dos painéis, mas sim tudo aquilo que podemos acrescentar dentro de portas em termos de metodologias, em que de uma maneira clara, rápida, concreta, direita, vamos ajudar à instituição da terapêutica ou ao descalamento da mesma, não é? Porque nem sempre vamos usar como metodologias a instituição de uma antibioterapia de largo espectro, não é? Nem sempre é isso que vai ser feito pela equipa de cuidados intensivos. A doutora Elsa explicou, e bem, se tivermos um doente a quem suspeitemos cujo agente é um gram positivo, aquilo que muitas vezes oferecemos aos cuidados intensivos, vamos oferecer, por exemplo, a realização da biologia molecular imediatamente do rastreio do MRSA. E, portanto, com isto já ajudamos também na instituição da terapêutica. Mas já que este doente não vem de uma unidade hospitalar, acabou de nos entrar dentro de portas, muitas vezes é isso que conversamos que é necessário fazer. Portanto, compete à equipa da microbiologia clínica ajudar a saber o que tem dentro de portas, das suas portas, em termos de setor, e que vai ajudar à instituição da terapêutica, seja ela empírica ou seja ela dirigida. Certo, doutora Elsa? Esta discussão é fácil de entender se vocês conceberem que nós passamos visitas juntos. E isso acontece no mínimo uma vez por semana. Às vezes acontece mais quando nós precisamos de muita ajuda e temos vários casos para discutir. Se assistissem à nossa visita, conseguem perceber que a, a, a noção do que é a clínica do doente, e se está a agravar, ou se está a melhorar, ou se é uma resposta até empírica àquilo que eu lhe fiz, ou que nós estamos a fazer, a microbiologia vem sempre complementar, não é? Porque, efetivamente, nós não a conjugação dos dados clínicos é fundamental. E se um doente está cético e está a agravar a olhos vistos, nós somos os primeiros a dizer vamos atirar para todo lado, mas por favor vocês ajudem-nos, não é? Porque não cobrir o agente certo é condenar o doente. E isso é o pior cenário para um intensivista. É, eu já dei tudo e agora não consigo fazer nada. Portanto, ter do outro lado alguém que nos diga assim, tem calma, vamos ver, temos este agente. Este agente é resistente à maior parte dos beta-lactâmicos, proteína, enzimas de espectro alargado, que vocês queiram, qualquer coisa, não é? Da microbiologia. Isso já nos ajuda, porque efetivamente nós podemos ter a certeza de que aquilo que estamos a dar está certo e, portanto, temos que esperar e dar horas e suportar órgãos, que é aquilo que a gente faz bem. Mas essa certeza de que o que estamos a tratar é eficaz é fundamental para quem está a trabalhar. E as visitas clínicas, onde há essa integração de tudo o que é microbiologia com aquilo que é a clínica, é o que eu acho que há de melhor na equipa. Nós conseguimos traduzir. Eu estou preocupada porque isto, não é? E vocês dizerem-me, tem calma, este é o agente, temos a certeza absoluta que vai responder ao antibiótico que lhe des. Se não tiver a responder é porque há mais qualquer coisa. E, portanto, não vejo a microbiologia dentro de portas, assim que também não vejo os cuidados intensivos dentro de portas. Esta noção de funcionar em equipa, eu acho que é a mais-valia para o doente, sem sombra de dúvida, sim. E eu penso, doutor, que acima de tudo porque conseguimos fazer a decisão apoiada, não é? Haver a equipa por trás, não é? Isto que a doutora Elsa está a dizer, que é o que nós fazemos todos os dias, sim, o caminho é por aqui e nós, enquanto equipa microbiologia, estamos a apoiar essa decisão. Os colegas sentirem este apoio, tanto do ponto de vista daquilo que são métodos que oferecemos, mas também daquilo que são as escolhas que depois, em termos de quadro infeccioso, muitas vezes é preciso ter, haver esta decisão apoiada. Assim como também nas visitas, muitas vezes, se houver alguma antibioterapia que do meu ponto de vista não está tão ajustada, também vou poder sugerir e no fundo justificar porque é que entendo que o espectro está excessivo, ou porque não está ajustado porque tivemos um outro tipo de isolamento, ou porque afinal aquele agente que cresceu, por exemplo, num exame cultural de um bacteriológico de urina, afinal o foco que entretanto mais à frente percebemos não era o foco urinário, e portanto
haver esta decisão apoiada e este jogo entre aquilo que é a componente clínica e a componente dos resultados do setor de microbiologia. Eu posso dizer mais uma coisa, Hugo. Não pensa, quem está a ver o podcast, que isto é sempre um casamento com Não é? coisas boas. Às vezes, é verdade. A discussão é a parte integrante e faz crescer também a equipa. E reparem que as coisas e as discussões surgem em cada vez que há mais complicação, ou seja, nos doentes que têm um treinamento mais prolongado, onde a possibilidade de existirem micro-organismos diferentes, com crescimentos até diferentes, que é uma coisa que para nós intensivistas foi difícil de entender, que é, as bactérias têm o seu ritmo de crescimento e, portanto, às vezes até podem crescer um bocadinho mais tarde e isso deixa-nos muito inseguros, porque então, por isso é que este não está a fazer efeito, temos que mudar. Não temos que mudar, temos que esperar para depois ajustar. Penso que se calhar essa articulação é o mais fundamental e aquilo que se calhar este podcast quer mesmo traduzir, a necessidade de haver uma boa ligação e que, apesar de tudo, não seja instrumentalizado, ou seja, a clínica do doente muitas vezes mobiliza outras coisas, não é? Vocês têm montes de armas que vão buscar só porque eu digo: "Estou muito preocupada". Hum, Eu acho que isto que estiveram agora a dizer é o verdadeiro exemplo de como o diálogo entre estas duas especialidades melhora os resultados e ajuda a travar não só a proliferação de bactérias multiresistentes, como também o agravamento do quadro clínico dos doentes. E, portanto, é aqui um trabalho de equipa, de facto, cujo objetivo é melhorar o doente. Doutora Mariana, há outro aspecto muito importante também, que é a questão da vigilância epidemiológica e de que forma é que é importante nós conhecermos tudo aquilo que existe dentro da nossa instituição e como é que o laboratório se prepara e que estratégias é que quer utilizar também para comunicar com os serviços, nomeadamente aqui com os cuidados intensivos. Com os cuidados intensivos, acho que já fomos esclarecendo ao longo do podcast que a comunicação é direta, portanto, esse é de presença física na unidade, pelo menos uma vez por semana, como explicou a doutora Elsa, mas muitas vezes acontece, dependendo das situações que temos dos doentes internados, essa visita de presença física acontece mais do que uma vez durante a semana, mas todos os dias, diariamente, por telefone. Portanto, em comunicação direta, de sinalização de tudo o que está a acontecer na microbiologia e que possa fazer valor acrescentado àquilo que é a escolha terapêutica ou de decisão terapêutica aos colegas dos cuidados intensivos. Para além disso, fazemos, e deve ser feito enquanto setor de microbiologia, a sinalização de todas as bactérias que são isoladas e de valorização, portanto, dentro da área da microbiologia e que enviemos esse resultado, no fundo final, à equipa do PPCIR, da qual eu faço parte, mas enviamos todos os dias, diariamente, informaticamente, os resultados de estirpes que têm mecanismos de resistência e que são estirpes que devem ser epidemiologicamente reportados. Para além disso, como dentro do setor, cada um dos médicos do setor tem atribuído serviços clínicos, nós vamos ao longo do ano fazendo apresentações mais ou menos regulares, tanto do ponto de vista de formar os colegas naquilo que é o algoritmo de processamento de amostras dentro da microbiologia, mas como também de valorizações e daquilo que são os tais metodologias que dentro da microbiologia podemos disponibilizar em termos de agilizar resultados e também, de alguma maneira, vamos dando um reporte ao longo do ano das nossas apresentações das estirpes que vamos tendo isoladas nas amostras do serviço correspondente, do serviço clínico correspondente. Mas ainda para reforçar toda esta ligação que temos aos serviços clínicos, realizamos anualmente a nossa carta microbiológica. Queremos num futuro poder realizá-la ainda mais detalhada e ainda mais pormenorizada ou desenhada para cada serviço com quem temos ligação especial. Portanto, é a intenção do setor de microbiologia que no próximo ano possamos, por exemplo, fazer uma carta microbiológica para os cuidados intensivos, para o serviço de ortopedia, para o serviço de medicina interna e dessa forma as pessoas consigam, nas suas prescrições empíricas, ainda estar mais centrados naquilo que são os isolamentos característicos das amostras que enviam para o setor de microbiologia. Essa era a parte que eu queria agora aproveitar para perguntar também à doutora Elsa, isto é, o conhecer esta epidemiologia tem de facto modificado a abordagem nos cuidados intensivos, sabendo que Não,
Sim? É fundamental, Hugo, é fundamental nós sabermos em que casa é que trabalhamos, porque fruto de especificamente alguns tipos de patologias, fruto de toda a nossa envolvência, não é? Cada hospital é único. Nós fomos falar, ou se fomos trabalhar num hospital que tenha cardiotorácica, que tenha cirurgia vascular, que tenha maxilofacial, vão ter particularidades diferentes de um hospital como o nosso, que é um bocadinho mais pequeno, em que tem cirurgia geral e tem ortopedia, medicina interna e as outras especialidades de base, mas que não é um grande hospital. A a tipologia de antibiótico que nós usamos, a quantidade e as classes que mais utilizamos, isso tem tudo impacto naquilo que é a nossa microbiologia de base. E eu ando há anos a pedir à Mariana que ela faça a minha microbiologia, ou seja, o meu mapa microbiológico do meu serviço. Claro que eu não estou sozinha no hospital. E eu recebo doentes da ortopedia, recebo doentes da medicina, recebo doentes da cirurgia e também recebo doentes da rua, não é? Mas aquilo que mais que nós precisamos de mais ajuda, não é propriamente nos doentes da rua, não é? Porque aí efetivamente vem da comunidade e apesar de nós andamos a mudar um bocadinho os nossos micro-organismos, ainda os conhecemos bem e ainda temos esta primeira linha de uma forma bem vincada na nossa literatura e no nosso dia a dia. O que nós precisamos mesmo é de saber quem é a nossa identidade microbiológica, não é? Quem é que nós temos a circular e quais são as probabilidades de o ter, porque aí então nós vamos ser muito mais criteriosos ainda mais a utilizar as armas terapêuticas. E se bem que há uma outra coisa que gostávamos se calhar de pensar todos juntos, é que como nós vamos mudando às vezes a nossa prescrição, eu acho que o nosso mapa microbiológico depois também vai mudando devagarinho. E o facto de vocês fazerem isto de 6 em 6 meses ou de ano a ano também nos mostra isso. E é importante este papel do mapa, é importante o papel da microbiologia e até do PEPSIRA em sinalizar-nos isso, em sinalizar, cuidado, hum, este tipo de micro-organismo está a ficar resistente a este tipo de antibiótico. O que é que está a acontecer? Estamos a prescrever mais, estamos a prescrever errado, estamos a prescrever em tempo demais, porque nós toda a gente, cada vez mais falamos que se calhar não é maior tempo que mata mais bactérias, não. Se calhar nós temos é que ser eficazes em pouco tempo. E, Mais portanto, toda esta interação torna-se fundamental para que depois seja tudo custo-benefício para o doente, para a melhoria do doente, para a nossa instituição e para a comunidade em geral. Bem, acho que a conversa mostra que isto é um exemplo de sucesso, esta articulação entre a patologia clínica e os cuidados intensivos. Teríamos de certeza muito para falar, mas queria, olhando agora um bocadinho para o futuro, queria fazer uma pergunta de o que é que esperam, fazer uma pergunta ambas, o que é que esperam do futuro, necessariamente relativamente a esta área. Doutora Mariana, que tendências ou que coisas novas é que nós vamos ter que nos podem ajudar ainda mais no futuro? No futuro, quero ver cada vez mais a microbiologia mais do que um setor que produz resultados, mas sim cada vez mais uma microbiologia clínica feita em conjunto na equipa multidisciplinar e feita em conjunto com os colegas dos serviços. Quero, como eu já disse, uma das coisas que mais quero concretizar já no próximo ano é ter esta possibilidade. O pedido da doutora Elsa é também uma vontade minha, em que possamos ir dando mais reportes, ainda mais parametrizados ou ajustados àquilo que são as realidades dos diferentes serviços. Depois, em termos de integração laboratorial de metodologias, neste momento, em termos de resposta rápida, tenho várias metodologias que posso oferecer aos colegas, que vão desde a identificação das bactérias, dos mecanismos de resistência, até ao antibiograma agilizado em menos tempo do que aquele que é habitual. Há pouco tempo também estive aqui a testar uma metodologia que permite em 6 horas, mais ou menos, à volta disso, podemos já disponibilizar antibiograma rápido e não o antibiograma empírico, mas sim já um antibiograma dirigido e, portanto, pretendo que seja possível dentro de portas poder ter alguma integração também nesse sentido em termos de metodologia, mas acima de tudo, mais do que as metodologias, eu cada vez mais preconizo e prevejo e quero e ambiciono para esta equipa é esta integração verdadeira da microbiologia na discussão clínica dos casos, que possamos estar presentes e fazermos ainda mais contributos para aquilo que é a marcha de diagnóstico do quadro infeccioso dos nossos doentes. E, doutora Elsa, e então o que é que espera então desta evolução daquilo que a doutora Mariana também está a falar? O que é que espera do seu lado? Eu vou adorar.
respostas rápidas, concisas, concretas a qualquer intensivista quer. O nosso serviço está sempre aberto, vocês sabem bem disso, e esta interação é muito cultivada, porque quem não a tem, claramente fica atrás no tratamento dos doentes. E nós cultivamos esta interação, cultivamos este trabalho de equipa, porque achamos vivamente que faz diferença e que os nossos doentes ficam claramente num sítio melhor. Muito obrigado. Bem, se olharmos então para aquele caso que nós demos de início, olhando para o sucesso desta parceria, nós vamos ter o agente rapidamente identificado com os testes todos que temos, teremos uma terapêutica ajustada o mais rápido possível em função daquilo que for a informação relativamente à suscetibilidade, e espera-se que o doente seja tratado e que tenha uma evolução favorável. Portanto, este é o exemplo perfeito daquilo que vamos ter com a integração entre a microbiologia e a medicina intensiva, porque podemos de facto ajudar a salvar vidas e a tratar os doentes de uma forma muito mais rápida. O futuro passa por ter então equipas integradas, onde o laboratório e a clínica funcionam quase só como uma unidade, uma boa interação. E a pergunta final para ambas é se querem deixar algum comentário. Doutora Mariana, não sei se quer dizer alguma coisa. Bem, foi um prazer poder estar presente neste podcast. Não podia estar mais contente por ter reunido aqui o serviço com quem tenho uma ligação muito especial do ponto de vista de não só como equipa multidisciplinar, mas também como pessoas, não é? Porque isso também é importante, temos boas relações também de pessoa a pessoa. Tem sido um caminho, uma evolução muito grande do ponto de vista deste trabalho junto como equipa verdadeira, que eu desejo que continue por muitos anos. E que, no fundo, isto só temos todos a ganhar, não só no desenvolvimento pessoal enquanto profissionais, mas também os nossos doentes serem muito melhor tratados. E, portanto, espero que o modelo que aqui viemos apresentar hoje possa ser um modelo do ponto de vista de funcionamento que venha a ser implementado ainda em mais sítios. Não sei se em todos os laboratórios de microbiologia há esta proximidade, mas se não há, deixo aqui este apelo aos colegas que o façam, que saiam das portas da microbiologia e que vão até aos vossos serviços clínicos dar aqueles contributos que, enquanto médicos desta área, temos efetivamente que deixar a segurança das nossas portas, chegar junto dos colegas e percebermos quais são as necessidades que os colegas têm, podemos escolher metodologias adequadas às respostas que, do ponto de vista do diagnóstico, são precisas da nossa parte, mas também que possamos dar os nossos contributos, muito no sentido de ajudar também o colega a perceber quais são as melhores amostras, como colher as melhores amostras, formar as equipas, possamos formar não só os colegas médicos, como também os senhores enfermeiros e muitas vezes até os assistentes operacionais que fazem algum contributo. Temos feito esse trabalho aqui na ULS com todos os grupos profissionais que são importantes em tudo o que é o processamento de amostras de microbiologia. Temos por trás toda aquela pré-analítica, todas as condições da pré-analítica em que várias pessoas tiveram influência no que nos chegou às portas da microbiologia e, portanto, é esse apelo que eu deixo aos colegas que nos estão a ouvir, que saiam das portas da microbiologia e que vão até aos serviços clínicos perceber como é que podemos ajudar ainda mais, enquanto médicos na área e enquanto responsáveis do processamento de coisas tão especiais que são as amostras de um doente que tem um quadro infeccioso. E muito obrigada pelo convite, Dr. Hugo, e à Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica também muito obrigada pela oportunidade de mostrarmos aqui o nosso modelo. Doutora Elsa? Eu faço minhas as palavras da Mariana. Relembro todos os patologistas ou internos de patologia que estão a ouvir este podcast que não é vão, têm que ir, não é? Vocês têm que sair das portas, têm que nos vir bater à porta, têm que falar connosco, porque metade das perguntas e se calhar alguns conflitos que existem é porque nós efetivamente nem sequer sabemos como é que as coisas são processadas, não é? Aquilo que eu estava a dizer, eu não sabia quanto tempo demora uma bactéria a crescer, sei lá, não sei, mas tem que haver comunicação para que o impacto seja positivo. E o impacto não é só naquele doente em particular, mas depois vai se tornando cada vez mais grandioso, não é? Quando nós falamos em consumos de antibióticos, em mudanças de classes, isto vai tomar uma dimensão que só existe se vocês saírem porta fora e vierem bater à nossa porta, que nós vamos sempre deixar entrar. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer enorme contar convosco, doutora Mariana, doutora Elsa, muito obrigado. Obrigado por partilharem o vosso tempo e a vossa experiência. Obrigado a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Voltaremos depois, em breve,
com outro episódio do podcast da Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica, para além do tubo, onde o laboratório e a clínica se encontram para discutir o futuro da medicina tema a tema. Muito obrigado.